Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar um pouco a respeito de um assunto que é muito polêmico, né? E eu vejo muitas pessoas abordarem esse assunto de uma forma assim muito pueril, muito superficial, né? E o meu intuito com essa exposição, com esse vídeo, é justamente explanar um pouco a respeito das juntas coladas, né? E derrubar alguns mitos, né? E esclarecer um pouco sobre é, esse assunto que é tão recorrente aí no mundo da luthieria, né? Entre os guitarristas, enfim. Então é muito legal a gente fazer uma diferenciação entre usar a colagem, a junta colada, né? Ou emenda, como muitos chamam, como um aliado, né? E ter essa junta colada, essa emenda, como uma vilã, né? E quando uma é vilã e a outra é aliada, né? Então qual que é o problema da gente ter uma emenda ou uma junta colada num corpo de uma guitarra, por exemplo, né? Problema nenhum, né? O problema está justamente quando a gente pega, por exemplo, um monte de retalhos de madeiras, né? E junta para conseguir fazer um blank para poder fazer um corpo, né? Então a gente vai ter um pedaço de madeira que veio de uma determinada viga, outro pedaço que veio de outro lugar, às vezes de outro tipo, às vezes de outra árvore, né? Então a gente vai ter uma variação muito grande aí de densidade, de respostas de frequência, né? Dentro dessa série de colagens aí é, que compõe esse blank para fazer essa guitarra. Então isso eu considero como algo não tão aconselhável, né? Ah, mas tem gente que faz, tal, beleza, ok, a guitarra soa bem, se soa bem para ti, tá ótimo, tá tudo certo, né? Mas como o assunto é focar na emenda, né? Porque tem pessoas que quando a gente fala em emenda, em junta colada, essas pessoas quase têm um infarto, né? Então a gente está aqui para quebrar isso. Então, ela é vilã quando a gente quer usar um monte de retalho para fazer uma guitarra. Tá? E quando ela é aliada, é, quando a gente precisa é, eliminar algumas tensões que existem dentro de um bloco de madeira. Né? Eu vou mostrar aí para vocês na prática como que essas tensões ocorrem. Né? Mas por exemplo, não é raro eu pegar aqui uma peça única de madeira, né, que daria para fazer um corpo de uma peça única, e fazer um corte no meio dela, né, vamos imaginar que o corte é feito aqui, né, e depois eu faço isso aqui e colo. Né, tá? Então a gente vai ter duas peças exatamente do mesmo pedaço. Né? Então essa, essa prática, né, vai ser minha aliada, porque eu vou estar justamente eliminando uma tensão que tem ali no meio desse bloco e vou estar tornando essa peça, né, esse corpo muito mais estável e eliminando aí a possibilidade de no futuro ocorrer um arqueamento, tá, desse corpo. Então essa parte é muito interessante, tá? Então aqui eu vou mostrar o que é a tensão que fica na madeira, né? Isso aqui é uma peça de grápia muito antiga, né? A gente vê que ela tem um corte radial, né? E, e aí eu estou refilando. Então aqui a gente tem a abertura da serra, olha como ela fecha lá na frente, ó, né? Eu só estou refilando. Então aqui dá para ver bem. Então a gente vê que a madeira está com vontade, né, vamos falar assim, de ir para lá, ó, né? Então é isso que é uma tensão que está acumulada ali muito tempo. Então é um exemplo. Então, como vocês viram aí no vídeo, né, mostrando ali a serra, cortando e a madeira se movimentando, para a gente descobrir que essa tensão existe, é só cortando, né?
Porque como tem outros exemplos aqui de eu fazer o mesmo corte e não ocorrer nenhuma movimentação, né? Então ali não tem tensão, está estável, né? Então, muitas vezes num braço, se a gente pegar um braço, principalmente em contrabaixo, isso é muito usado, se a gente pegar as Ibanez, por exemplo, né? As Ibanez mais top, a gente vai ver que muitas vezes o braço é feito com 3 peças, né? 3 peças de madeira separado por uma lâmina mais escurazinha, né? Então os caras aproveitam o retalho ali para poder fazer um braço. Não, né? Então a gente tem, vamos supor que a gente tem essas 3 peças e temos 3, entre aspas, 3 vontades diferentes, né? Então se essa está com vontade de ir para cá, essa com vontade de ir para lá e essa está neutra, a partir do momento que a gente cola, né, a gente anula essas vontades, vamos dizer assim, né, e a gente vai ter um conjunto muito mais estável, né, porque para ele todo torcer para cá ou torcer para lá vai ser muito difícil, né, porque vamos supor que essa parte do braço está querendo ir para lá, essa está querendo ir para lá, essa está centralizada, está no meio aí, sem vontade nenhuma, né. Então a gente vai ter quase como se fosse um cabo de guerra, né? Um cabo, né, a gente chama de cabo de guerra, né, com forças trabalhando para direções diferentes, né? Então ele fica, se a gente aplica muita força puxando para cá e a mesma força puxando para cá, a gente vai ter uma coisa parada, né? A partir do momento que eu alivio essa força aqui, pronto, aquele lado ganha, né? Daí o braço faz isso aqui. Então é uma maneira figurada de explicar, mas acho que fica claro para entender como é que a gente trabalha com essas juntas coladas como aliadas, né? E proporcionando aí muitas vezes muito mais estabilidade num braço, né? Como eu estou explanando aqui, do que numa peça única, né? Que a gente não sabe que tipo de tensão que tem ali dentro, né? Então se eu pegar uma única peça, né, cortar em 3 e perceber para onde que estão as tensões e trabalhar com isso, né, eu vou ter uma peça muito mais estável. Tá, e daí vocês podem perguntar, mas qual que é a resistência, né? Essa colagem vai chegar um momento que ela vai se soltar, que ela é frágil, né, ela fica confiável, né? Então a gente tem que ter em mente que hoje a gente trabalha com colas, né, com produtos assim muito avançados, a tecnologia avançou muito, né? Quando a gente pega um instrumento antigo que está todo descolando, você pode ter certeza que foi feito com uma cola que não tem a mesma resistência das colas que a gente usa hoje, né? Então eu vou soltar aí para vocês um videozinho, né, fazendo um teste da resistência da colagem, né? Só é bem importante salientar que esse teste foi feito 2 horas apenas, né, após eu ter efetuado essa colagem, né? Então dá para ter uma noção aí da resistência que a cola tem, né, apenas com 2 horas de secagem. É bem interessante. Então aqui para mostrar a resistência da junta colada, então aqui tem uma junta, vai dar para ver aí, né, onde está a seta mostrando, né? Vamos lá. Então tá aí, ó. Vamos atrás do pedaço. Veja só onde ele quebrou. Quebrou ao lado, mas a emenda, né, a junta ali colada, está intacta. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado, né, desse conteúdo. Espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco, né, a tornar esse assunto mais nítido, né, mais claro na cabeça de vocês, né? E se alguém ainda tem alguma dúvida, algum questionamento para fazer, fique à vontade de deixar aí nos comentários que tão logo possível a gente responde, tá? O tempo aqui é um pouco escasso, mas a gente sempre está procurando responder aí para deixar todo mundo bem informado, tá ok? Grande abraço para vocês aí e até o próximo vídeo.